Então, boa noite a todos. Estamos iniciando nossa terceira aula. Hoje a gente vai dar continuidade no tema trofologia, né, que é o estudo sobre a nutrição, sobre a alimentação. E hoje a gente entra no macronutriente gordura ou ácido graxo. Pois bem, eu acho que o tema proteína acabou rendendo ainda muitas dúvidas, né? Eu acho que o iniciozinho dessa aula, se tiver alguém ainda com alguma dúvida, algum comentário que queira fazer sobre os conteúdos anteriores, a gente também pode ter esse momento. Então tá de boa. Tá de boa. Vamos Inclusive, seguindo. várias dúvidas foram Já no grupo. sanadas no próprio grupo, né? O Aham. que me deixa muito feliz ver o grupo tão assim, Movimentado, é movimentado. ótimo. Isso é massa. Eu tenho uma indicação de alguns documentários para vocês sobre o tema alimentação sem carne, né? É um tema que ele tem várias vertentes ali da pessoa compreender mais, ou às vezes optar também, ou se conscientizar, ou encontrar argumentos, né? Pode ter o argumento científico, pode ter o argumento da saúde mesmo em si, pode ter o argumento da ética, da compaixão pelo animal, né? De preservação ambiental. Então, tem Não várias me... possibilidades de estar conhecendo a alimentação sem carne, né? O impacto na saúde, no meio ambiente. E aí tem alguns documentários e no decorrer da semana eu compartilho no grupo com vocês, tá bem? Massa. Então, minha gente, vamos engordurar e desengordurar. Vamos ver as gorduras. Só um minutinho. Algum de vocês já imprimiu a apostila? É uma boa, pessoal, viu? Imprimir para poder, enquanto a gente está conversando, a gente. Muito Eu já. massa, boa ideia. É bom, isso é muito legal. Eu fico aqui nessa, eu demoro, né, de fazer as coisas. Se fosse Tiago, agora em um segundo tava tudo feito. Então, minha gente, aqui está, né? A gordura. O que caracteriza a gordura? Vocês podem ver que é muito parecido com tudo que foi feito até agora, né? O aminoácido, ele tinha isto aqui e tinha um radical amina preso em algum carbono, né? Então, a gordura tem isso, ó, um carbono ligado por uma ligação dupla a um oxigênio e por uma ligação simples à hidroxila. Hidroxila é OH, tá? Um oxigênio com um hidrogênio. Então, isso caracteriza a gordura. E, como Maria bem colocou, a gordura também é chamada de ácido graxo, ok? Muito bem. Então, as gorduras, elas servem para energia, para produção de energia, mas infelizmente é uma energia que pode, se for usada demais, né, pode prejudicar o organismo, né? Porque libera diversas substâncias que não são ideais, como por exemplo como é o nome, meu Deus? Os, eu esqueci agora, mas eu vou me lembrar daqui tá para o final da aula, tá Então, certo? esqueci. Quando acabar aqui. Tá aqui na ponta da língua. Mas, enfim, libera substâncias que acabam, até a acetona pode ser liberada com o consumo, com o metabolismo excessivo de gorduras, né? Por isso que pessoas que têm diabetes grave, quando elas consomem De novo.
acabam destruindo a gordura do corpo. Às vezes ela fica com corpos Assim, cetônicos. você falou diabético, aí veio de novo. Corpos cetônicos, minha É. gente. E às vezes tem aquele cheiro que é chamado de o bafo cetósico, né? Que parece um cheiro de longe de acetona por causa disso, né? Mas é, gorduras, elas, o ideal é que as gorduras sejam usadas para produzir energia, mas em pequena quantidade, como vocês, do mesmo jeito que as proteínas, né? Também as gorduras servem de construção. Então, elas participam do nosso corpo. Então, nós todos temos um pouco de gordura, até eu, temos um pouco de gordura debaixo da pele. Isso ajuda a maciar os choques do mundo, né? Então, a gente passa em uma mesa, no canto de uma mesa, bate no canto da mesa, dói. Mas se não fosse a gordura, doeria muito mais. A gordura sempre dá uma amaciada, né? Então, e a gordura pode. Eu me lembro de uma. Quando eu estava tomando aula de gordura na faculdade de medicina, putz, tem tanto tempo. Um estudante chegou para o professor e disse: ah, os lipídios, que é outro nome das gorduras, eles abundam em certa parte, não é? E aí a turma toda caiu na gargalhada. É isso. A bunda é um lugar que tem uma boa quantidade de lipídios, né? Agora, a gordura é ótima, tá? Porque também ela ajuda na produção de certos hormônios. Tem alguns hormônios que são preparados a partir da gordura. Então, a gordura é algo bastante positivo para nós. Tem um outro aspecto das gorduras que é incrível, é que o cérebro, ele é muito gorduroso, muito gorduroso. Quem já comeu miolo de boi sabe. Eu, eu como natural há muitos anos, há centenas de anos. Mas quando eu era criança, eu não comia natural. E eu adorava quando minha mãe fazia miolo de boi. Ei, delícia, dissolvia na boca. Era pura gordura aquele negócio. É gordura para dar de pau. Não conheci, não. Não conheceu, não? E você é do interior, né? Uhum. Massa. Mas você teve sorte, na vida. Mas por que que o cérebro tem tanta gordura? Vou explicar para vocês. Ó, aqui tem a célula cerebral, né? Então, ela tem umas estruturas ramificadas menores chamadas dendritos, que os dendritos eles recebem as informações de outras células que chegam para eles, né? E quando a célula quer enviar uma informação, ele manda através de uma estrutura mais longa que é chamada de axônio. Os axônios, eles, eles podem estar envolvidos em uma bainha de gordura, que é chamada bainha de mielina. Esta bainha de gordura aumenta muito a velocidade da passagem do impulso nervoso no axônio. Tanto é assim que existem doenças como, por exemplo, a Esclerose. esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença em que o corpo vai perdendo bainha de mielina. Então, os nervos não funcionam na velocidade esperada e a pessoa sofre. Então, assim, a gordura tem um papel muito importante no impulso nervoso ser bem competente para as necessidades do nosso organismo, tá bom? Então, a gordura é muito importante, ok? É claro que a gordura em excesso, ela vai trazer riscos muito sérios, como, por exemplo, obesidade, distúrbios digestivos, o aumento da resistência à insulina. A gordura abdominal, ela é tóxica para o fígado. Ela, por si só, é tóxica para o fígado. Então, aquelas barrigonas, né? É, Georg Grodek, num livro muito lindo, Estudos Psicanalíticos sobre Psicossomática, ele comenta, né, que isso é uma coisa mais do passado. Hoje em dia, os homens não querem ficar tão barrigudos, né? Mas no passado, os homens adoravam ficar bem barrigudos e achavam que aquilo era bonito. E Grodek dizia que era inveja da mulher, porque a mulher engravidava e o homem não.
Mas o fato é que aquela barriga era problemática, porque lesava o fígado, né? Então, o cara podia estar rico e tudo, e grande, legal, mas aquilo era prejudicial, né? Era bastante prejudicial. Então, a gordura excessiva, ela aumenta as necessidades de vitamina D. Então, uma pessoa que tem muita gordura, ela deve estar muito mais atenta à vitamina D do que uma pessoa magrinha, né? É, além disso, a gordura, ela pode provocar lesões em excesso, pode provocar lesões neurológicas. Veja que coisa interessante, uma coisa tão boa para os nervos funcionarem bem, mas em excesso acaba prejudicando os nervos, tá certo? Agora, se a pessoa resolve não comer gordura, quando, há algum tempo atrás, a ciência viu os problemas das gorduras e anunciou para a população, muitas pessoas resolveram não comer gordura de jeito nenhum. E aí o que é que acontece? Pele seca, tem alterações hormonais, por quê? Porque falta material para produzir hormônios. Frio intenso, tá certo? Alterações de humor. Então, poxa, as gorduras são importantes, porém, nunca em excesso, ok? Gostaria de conversar com vocês sobre tipos de gordura. Uma coisa muito importante para que fique claro para a gente é que nós temos dois tipos básicos de gordura: as gorduras insaturadas e as gorduras saturadas. Então, as gorduras que são saturadas, elas são aquelas gorduras que não conseguem ficar dissolvidas dentro do organismo. E fica mais difícil para o organismo queimar elas. Eu vou fazer aqui um desenho para que vocês vejam. Olha só que coisa interessante. A maioria das gorduras no nosso organismo são chamadas de triglicérides. Os triglicérides são uma molécula de glicerina Acho que que, aproxima mais. tá, A luz está muito a forte. luz está muito forte. Aqui, se virar para tirar um pouco do reflexo. Vocês estão vendo aí, não estão? Estão vendo o tracinho azul? Alguém faça assim se está vendo. Tá difícil, né? É. Tá não. É, apaga a luz para ver. Tá, vou tirar essa luz aqui. Ui, O glow up, essa luz, oh, eu devia ter botado alguma coisa para. ficou escura. Mas vamos ver se melhora. Dá. Melhorou, pronto. Então, Tá dando para ver agora, a né? glicerina, ela tem três carbonos. E nesses três carbonos se prende um ácido graxo em cada carbono, tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui são ácidos graxos. Então eles ficam aqui e aqui no final tem aquele radical COOH que eu mostrei para vocês na apostila, que vocês na apostila têm, ok? Muito bem. Então, observe que estas gorduras aqui que estão formando essa glicerina, elas são saturadas, elas ficam retinhas, bem retinhas. Se as gorduras não são. O que é que significa que é uma gordura saturada? Significa que não tem nenhum carbono dela livre de hidrogênio, certo? Então, elas. As ligações carbônicas, porque aqui são muitos carbonos juntos, né? Aqui tem vários carbonos. E esses carbonos têm ligações simples entre eles. Quando as ligações são sempre simples, os carbonos ficam alinhados. Mas suponhamos que a gente retire um carbono de cada. Assim, dois carbonos juntos, a gente retira um carbono de cada. Aí, o que vai acontecer é que esses carbonos vão ser obrigados a fazer uma ligação dupla entre eles. E a ligação dupla altera o equilíbrio elétrico da molécula e aí ela se deforma. Então, a molécula que era toda certinha, ela agora vai ficar assim, ó. Ó.
Tá vendo? Vai ficar desarrumada, certo? Observem, ó. Aqui tem uma ligação dupla. Opa, opa, aqui. Aí ela deforma a molécula. Aqui tem uma ligação tripla, deforma também. E a ligação dupla da outra deforma do outro lado. Então, ela fica desarrumada. Se eu pego um papel, se eu pego esse caderno e for tocar fogo nesse caderno, se lembrem, em geral, o metabolismo é combinação com oxigênio. Para queimar a gordura, tem que combinar com oxigênio. Que é feito através de enzimas, conforme vimos na vez passada. Então, se eu pegar esse caderno assim como ele está e botar fogo nele, vai ser difícil. Mas se eu pegar página por página, ao invés de deixar as páginas arrumadinhas e amassar a página, é bem mais fácil de pegar fogo. Faça uma experiência. Peguem um livro. Que coisa horrível. Pique fogo no livro e vocês vão ver como é difícil tocar fogo em livro. Mas, se você pegar as páginas do livro e der umas amassadas, no instante ele pega fogo. Ok? É isso que acontece com as gorduras. Então, as gorduras que são insaturadas, elas são problemáticas. O que também a gente pode chamar, não, a gente vai chamar de saturadas. As saturadas são problemáticas. As monoinsaturadas, quer dizer, que tem um carbono, ou melhor, uma ligação dupla ou tripla, ou as poliinsaturadas, que tem várias ligações duplas ou triplas, elas são as gorduras mais fáceis de se dissolver no sangue, ok? Por isso que o óleo vegetal é líquido, porque ele é rico em gorduras poliinsaturadas. Então, você pega um toicinho, que é um óleo animal, ele é saturado. Você pode botar aí que ele vai estar durinho, mas um azeite de oliva é monoinsaturado, ele fica líquido. Um óleo de milho também fica líquido. Ok, pessoal? Então, por quê? Porque eles têm ligações duplas ou triplas que fazem com que as moléculas sejam desarrumadas. E aí, quando você come um toicinho, o toicinho dentro do seu organismo, ele não fica líquido. Forma grumos que dificultam a circulação. Por isso que não são muito legais. Eu mandei para vocês, mandei no Olha para grupo, isso, velho. o exemplo Maria Helena é de Leão. para ficar mais visível isso que Áureo está explicando, né? Como é a estrutura bioquímica da gordura saturada. Então, é uma cadeia que ela fica reta da gordura monoinsaturada, que vai ter né? Uma Uma coisinha ligação diferente. É. dupla. E a poliinsaturada, que aí vai ter várias. Aí vocês podem ver como que muda a estrutura química. Né, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente entende o funcionamento, por que que a gente tem que procurar óleos vegetais, tá certo? E a gente, hoje em dia, tá se falando muito mal de azeite, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, e eu vou explicar, tenham paciência, tá certo? Então, agora, além disso, tem algumas empresas que fazem uma coisa muito perversa. Elas pegam um óleo vegetal, que é poliinsaturado, e hidrogena ele. Então, acaba com as ligações duplas. Então, às vezes, você pode abrir olhar um rótulo de alguma comida e está lá escrito óleo vegetal. Se tiver escrito hidrogenado, lascou. Certo? Porque quando você hidrogena, você reduz a quantidade de ligações duplas ou triplas, e aí a molécula fica bem arrumadinha e não vai ficar líquida dentro do nosso organismo. Agora, o óleo de coco, ele tem um comportamento diferente, né? Beleza, aí, muito bem, muito bem. O óleo de coco, ele tem um comportamento diferente pelo seguinte: os óleos de vegetais, ou então o toicinho, eles têm cadeias muito longas. Então, é uma quantidade enorme de carbono. Já o óleo de coco, ele tem 12 carbonos. Então, ele é um óleo muito pequeno.
É chamada de ácido graxo de cadeia média. Então, um ácido graxo de cadeia média, pela natureza dele, como tem as moléculas pequenas, ele acaba ficando um tanto desarrumado. E o organismo aproveita ele de uma forma melhor, porque ele, na temperatura do organismo, ele fica líquido. Por causa não da arrumação da própria molécula, mas porque como a molécula é curta, fica uma coisa meio desarrumada. Certo, minha gente? Ok? Aliás, o óleo de coco pode ajudar algumas pessoas a um tipo específico de mal de Alzheimer. Um tipo específico, tá bom? Então, dos óleos que a gente encontra, existem alguns óleos que são muito importantes para nós. Inclusive, eles são considerados uma vitamina. O ácido linolênico, linoleico e araquidônico, que hoje em dia é mais conhecido como ômega 3, ômega 6, ômega 9. Todo mundo fala no ômega 3. É ou não é? Todo mundo fala. E muitos médicos receitam ômega 3. Bom, o ômega 3 e o ômega 6, eles são usados, entre outros óleos, para fazer aquela bainha de mielina que eu falei, que é a gordura que envolve os nervos. Então, eles são muito importantes para nós. Todos dois. O ômega 9 tem sido pouco estudado, então não vou mencioná-lo, ok? Mas o ômega 3 e o ômega 6 são muito importantes. Mas tem uma peculiaridade. O ômega 3, ele é anti-inflamatório. E o ômega 6 é inflamatório, ok? Então, nós deveríamos não comer muito ômega 6. O problema é que a comida da gente é feita com óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de, sei lá, óleos que vêm de cereais. Os cereais têm pouco ômega 3 e os óleos deles são ricos em ômega 6. Então, hoje, a humanidade consome apenas 10% do ômega 3 que consumia há 60 anos atrás. Então, nós estamos tendo uma defasagem de ômega 3 em relação ao ômega 6. E isso nos inflama. Então, nós deveríamos reduzir a quantidade do uso de óleo vegetal em nossa comida. Comer, mas reduzir a quantidade, tá bom? Aumentar o azeite de oliva, porque o azeite de oliva é monoinsaturado e não tem nem ômega 3 nem ômega 6 em quantidade significativa. Ou então, é, usar, usar menos desses e trazer mais fonte de ômega 3 para o nosso organismo. Quais são as fontes de ômega 3? Vamos para a parte de falar onde que a gente encontra gordura nos alimentos. Isso, Vocês isso. podem tanto falar aqui Diga no aí, áudio pessoal, ou no chat, assim, exemplos de alimentos com gordura. com gordura ômega 3. Ah, ele já está dificultando, Ah, hein? claro, pô. Claro. Vamos lá, minha gente. A ver? Sardinha. Muito bem. Sardinha é uma fonte de ômega 3. Ótimo, legal. Cadê o chat aqui, meu Deus? Aqui. Ah, deixa eu ver. Salmão. Pronto, é uma fonte de ômega 3. Com uma ressalva. Linhaça. Muito bem. Castanha. Muito bem. Chia. Perfeito. Massa. Muito bem. Repare, uma ressalva contra o salmão. Apenas o salmão de oceano tem ômega 3. O salmão de criadouro não tem ômega 3. Inclusive, aquela cozinha cor-de-rosa
do salmão de criadouro é tinta. É tinta. Aquilo ali não é natural, ok? Muito bem. Olhe, a linhaça é uma fonte muito boa. O óleo de peixe é uma fonte muito boa. No entanto, os estudos estão mostrando que o ômega 3, ele, quando entra no organismo, ele forma dois outros óleos que tem que estar em um certo equilíbrio. O óleo de peixe é mais facilmente absorvível, porém, o equilíbrio não é tão bom quanto o óleo de linhaça. Então, mais vale o óleo de linhaça do que o óleo de peixe. Ok, pessoal? Então, se você quiser tomar, você toma linhaça, óleo de linhaça, 1.000 miligramas, uma cápsula no almoço. Já vai lhe ajudar legal. É top. É top. É muito legal, muito legal. Qualquer pessoa que viva situações de inflamação, e aí eu vou citar algumas coisas de inflamação que muita gente não, não, não se dá conta. Ó, diabetes é inflamação. Obesidade, Obesidade é inflamação. Alzheimer é inflamação. Aquele que treme. Pax. Parkinson é inflamação, certo? Então, vocês estão vendo várias coisas que são inflamação. Então, estas pessoas que têm estes problemas, seria interessante que tomassem ômega 3, ok? Então, óleo de linhaça, 1.000 miligramas. Conforme a gravidade, a pessoa pode tomar uma vez ao dia ou até 3 vezes ao dia, certo? Então, Vera, a cápsula de óleo de linhaça poderia ser uma alternativa para o ômega feito de peixe. É isso mesmo. Cá entre nós, ficar rotando um peixe ninguém merece. Ninguém merece, velho. Meu Deus do céu. Nem que seja igual a mim. Quando eu era criança, meu pai um dia resolveu dar óleo de fígado de bacalhau para os filhos. Eu gostei tanto daquele trem que eu passava no pão, como se fosse manteiga. Rapaz, é inacreditável. Como é que eu era tão transtornado, rapaz? Eu mesmo fico chocado comigo mesmo. Rapaz. Mas é isso, tá bom? Então, o... não é para a gente não querer comer nada de ômega 6 porque ele também é útil. Se o ômega 3 serve para o intestino, ele serve para todo o organismo, inclusive para o intestino. Agora, por exemplo, ele não é um óleo que vá melhorar a qualidade da microbiota, de jeito nenhum, ok? De jeito nenhum, tá? Assim, os óleos também. O que acha do óleo de linhaça? Ah, acabei de citar, é maravilhoso, muito legal. É importante dizer que certas vitaminas só são absorvidas com óleo. Então, por exemplo, quando você come uma couve, tem vitamina A, que legal, sob a forma de beta-caroteno. Aí é bom quando você bota um pouco de óleo naquela comida, porque absorve melhor. O licopene, que tem muito no tomate, que o povo fala muito de licopene, que é um antioxidante maravilhoso, que protege a próstata, essas coisas todas. O licopene, ele só é bem absorvido se você pegar o tomate e dar uma refogada no óleo. O tomate na salada, para outras coisas é muito legal, mas para o licopene, não, porque não é tão absorvido. É interessante, pessoal. Ok? Então, as gorduras têm também esta vantagem. E as gorduras têm uma outra vantagem. É o principal veículo da palatabilidade. Você pega um alimento qualquer e você bota um pouquinho de gordura, um pouquinho de óleo, rapaz, o gosto, ó, dá um salto. Esse é um dos motivos do queijo ser tão viciante e agradar tanto os paladares, né? É um alimento bem gorduroso. É, não todos os queijos, mas de qualquer forma, os queijos gordurosos são muito gostosos. Muito bem. Então, gorduras, ok, pessoal? Tá certo? Muito bem. Onde acha óleo de linhaça? Você pode encontrar em cápsula em qualquer lugar, em qualquer farmácia você encontra. Antigamente era mais difícil. Agora, até aqui na farmácia do Capão, é só você pegar um ônibus e vir aqui rapidinho que você compra. Márcia, casa que vende produtos naturais, Isso. também encontra. É bom você ver o preço numa farmácia e comparar com os produtos da Casa de Produtos Naturais, que em geral são mais caros, né? O que mais desses óleos?
Tá, já falamos. Legal. Massa? Tá bom, pessoal. Alguém tem alguma coisa de gordura? Alguma pergunta, alguma coisa assim? Você chegou a mencionar gordura trans? Ah, sim, gordura trans. A gordura trans é uma gordura que é totalmente hidrogenada e é de fabricação industrial, ok? Eu quero alertar vocês para uma coisa. Hoje, hoje, uma pessoa me falou assim: Poxa, a questão dela é que o exame último mostrou que ela está pré-diabética. Aí ela me perguntou: Mas eu não vou poder comer nem um sorvetinho? Rapaz, sorvetinho, esses industrializados, pessoal, é a desgraça do planeta. É uma coisa horrorosa. Porque ali, além de ter açúcar para dar de pau, além de ter várias coisas que botam para dar sabor, para conservar essas coisas, além disso, é feito com gordura trans, que é extremamente hidrogenada e que vai prejudicar a pessoa. Então, por que eles fazem isso? Porque ele fica com aquela textura. Eu realmente acho estranho, porque meu filho, ele faz sorvete em casa para as crianças dele com banana e fruta. Inclusive, ele pega uma fruta que tem aqui que é muito gostosa. Quer dizer, ela tem gosto de nada com um pouquinho de açúcar, que chama remela de cachorro. Quer dizer, o povo aqui chama remela de cachorro, mas no lugar, todos os lugares do planeta é pichuri, ou então tinge-língua, porque a língua fica violeta, é massa. Pois bem, a remela de cachorro tem uma quantidade de antocianina gigantesca. Meu filho colhe a remela de cachorro, uns negocinhos desse tamanho. Por isso que eu digo Essa que daí tá grande. essa aqui tá grande, é uma bitela, mas aqui tá tendo umas bitelonas aqui em casa. E aí ele bate com banana, ele bota para congelar, bota a banana para congelar em rodelas, depois bate no liquidificador e faz um sorvete e aí bota um pouco de melaço ou mel, entrega para as crianças, elas ficam super felizes. E eu já provei e a textura me pareceu parecida com a de sorvete comum, né? É bem verdade que já tem pelo menos uns 50 anos que eu não tomo sorvete industrializado. Então, pode ser que eu não seja um testemunho muito legal, ok? Tá certo? Então, evitem esse tipo de coisa, tá bom? Muito bem. Não só vocês, como os familiares, as pessoas que estão doentes, da família, pessoa. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é a questão do colesterol. Quimicamente, colesterol não é gordura. Porque o colesterol, vocês podem ver a fórmula do colesterol. É uma fórmula bonitinha. Tem uma série de hexágonos com um pentágono, e que é chamado, eu acho lindo esse nome. Se eu tiver outro filho, eu vou chamar de ciclopentano peridrofenantreno, porque eu acho esse nome muito bonito, me encanta. Pois bem, esse ciclo, vocês vão olhar para ele, você não vai ver aquele típico carbono com ligação dupla no oxigênio com ligação simples no hidroxila. Não tem. Mas tem hidroxilas que caracterizam os álcools. Então, a rigor, o colesterol é um álcool. No entanto, como ele se comporta como gordura, então a gente considera como gordura, tá bom? Deus me livre esse nome. Desculpe, Vera, mas você não tem bom gosto. Áureo, Sim, você falou pichuri, eu conheço uma semente com esse nome, não? Isso aí é uma seiva de planta que você está falando aí? é uma frutinha. É uma frutinha. É, Tem aí, bom, é muito fácil que tenha duas plantas com o mesmo nome, né? É muito fácil. É muito fácil. Mas não. eu conheço uma semente, por isso que eu estou achando ela é dura, não daria para fazer, né? Pode crer, pode crer. Eu, Tá, como é que funciona a gordura no fígado? Porque você está falando vamos. das gorduras, né? Boa, É, e boa. é muito comum as pessoas terem gordura no fígado, né? É uma gordura provavelmente diferente dessa que é mais cutânea, né? Assim, de barriga, abdominal, no corpo mesmo, É né? a mesma. Que é dentro do órgão, né? Imagino. É a mesma gordura.
É mesmo? É a mesma gordura. Agora, o que acontece é que quando o fígado está lesado, ele tende a fazer um acúmulo de gordura. Na realidade, o problema tem a ver com gorduras, mas o problema, uma causa grave de esteatose hepática, que é o nome que se dá a essa gordura no fígado, é, carboidrato refinado. A combinação de carboidrato refinado com gordura saturada, rapaz, vou te dizer, viu? Se você quer comer esse negócio, talvez seja melhor dar um tiro na cabeça que você morre logo e não dá trabalho a ninguém. É um trem ruim. Tá gravando isso? Como é que eu falo uma coisa dessa? Meu Deus, olha as coisas que eu falo. Meu Deus do céu. Depois a gente tem que tirar essa parte, tá bom? Mas isso, entende, pessoal? Então, aí o fígado, pela agressão que ele sofre, ele começa a se degenerar e aí acumula gordura. O fígado é um órgão extraordinário. Então, ele se degenera, mas ele se regenera depois. Basta que a pessoa pare de agredi-lo. Então, o tratamento para a esteatose hepática é muito simples. É só mudar a alimentação. Só. E pronto. Só comer, mas assim, rigidamente, só comer carboidratos integrais. Não comer frituras. Uma fritura de vez em quando, com uma pessoa sadia, tá beleza, mas a pessoa que tem esteatose hepática, zero fritura. Não comer gordura trans em hipótese alguma. Gordura hidrogenada de jeito nenhum, tá certo? Então, esta pessoa é questão de tempo e o fígado dela vai ficar beleza. Se ela fizer, então, uma faixa úmida abdominal ou um cataplasma de barra abdominal, pronto, maravilha. Mas aí a gente vai ver depois, tá? Isso aí. Legal? Vamos deixar eles com vontade de saber as coisas. Certo, minha Sim, mas gente? você estava falando que colesterol não é gordura. Colesterol é o quê, então? Álcool é um tipo Álcool. de álcool. Mas eu também estava falando que, apesar de o colesterol, a rigor, não ser uma gordura, ele se comporta no organismo como gordura. Daí a gente chama o colesterol de gordura. Inclusive, quando a gente pede um exame, quando vou pedir o exame para a pessoa, eu peço lipidograma, que é a avaliação dos lipídios. E aí tem o colesterol lá no meio, o que na verdade não é a coisa mais certa, mas que já está consagrado pelo uso, ok? O que é que aumenta o colesterol? Claro que uma coisa que aumenta o colesterol são as gorduras saturadas, mas também carboidrato refinado. Carboidrato refinado aumenta o colesterol, ok, minha gente? E o colesterol é um demônio? Não. Se eu pegar e tirar o colesterol do corpo de uma pessoa, ela morre rapidinho. O colesterol, esse negócio que eu falei, esse ciclopentano peridrofenantreno, que Vera acha um nome terrível, é, ele é usado, esse núcleo é usado para produzir hormônios sexuais. Então, a testosterona, a estrona, o estriol, o estradiol, a progesterona, são fabricados a partir do colesterol. Olha só que massa. A vitamina D é fabricada a partir do colesterol. Por isso, se você quer reduzir o seu colesterol, tome sol. Porque o sol, agindo sobre a pele, vai pegando e vai pegando o colesterol e vai, não é só a pele, tá, pessoal? Também vai para o rim para fazer uma certa parte, etc. Mas o fato é que para fabricar colesterol, o sol estimula a pegar o colesterol e transformar em vitamina D. E aí baixa o colesterol. Olha que massa. E o organismo, na sua sabedoria, quando tem colesterol que precisa eliminar, ele pega o colesterol e quebra o ciclopentano peridrofenantreno, forma ácido taurocólico e glicocólico e forma os sais biliares que, uma vez dentro do intestino, faz com que as gorduras possam ser melhor trabalhadas pelas enzimas digestivas. Rapaz, olha que coisa maravilhosa. Então, o colesterol é uma coisa boa. Existe atualmente uma coisa que antigamente era
Colesterol até 200 era legal, agora é 190. Eu acho que isso tem um certo exagero. O colesterol, eu continuo preferindo que fique até 200. Pronto, tá? É bom ver a fração, né? Qual é o valor que está ali, se é o HDL, se Sim, está boa. alto, então a gente fica mais despreocupada, que é o que é chamado de bom colesterol, né? O HDL. Mas se tá nesse 190, por exemplo, tá em 190, que ainda seria um limiar, não, Aceito por é, todos. mas aí tá à custa de um LDL muito alto e o HDL baixo, Aí, ainda que tá sendo muito aceito, ele bem, já precisa de modificações, né? muito E bem. vai ser a modificação alimentar, de estilo de vida, às vezes a prática de atividade física regular também auxilia no controle do colesterol. Nossa. Tem algumas coisas que auxiliam muito o controle do colesterol. A fibra E dietética. o que eu observo, às vezes, é que o médico, né, e já me aconteceu isso, de ele falar assim, colesterol, seu colesterol está muito alto, precisa tomar remédio, eu nunca tomei remédio. E aí, colesterol total. Por quê? Porque era o colesterol bom que estava muito alto. Então, ele Ah, olhou só o total, ele só olhou o total. Entendeu? Sim. Falou, seu colesterol. Eu falei, mas eu? Como assim? Mas eu não como, eu tenho um cuidado e tudo. Eu falei, eu não vou tomar remédio. Aí ele falou, então, senhora, pode, assume o risco, pode crer, pode crer. né? O E que é que aí, aumenta? O que é que. Ah, tá. Tá. É, não escutei o finalzinho, Vera. o que estava alto era o bom que estava levando o total para lá para alto. Isso. E ele Massa, não observou. massa. Aí tranquilo, tranquilo. Uma coisa que eleva o bom colesterol é abacate, aveia, são coisas que elevam o bom colesterol. Linhaça, Linhaça, qualquer, nozes, isso, nozes, amêndoas, castanha de caju. com fome. Tadinha. Tadinha, tadinha, ai, ai. Você, você nunca viu essa daí comendo, Deus do céu. Ave Maria. É magra de ruim. Mas eu tenho praticamente 1,80 m. Aí todo mundo fala que é coerente o tanto que eu como em relação ao meu tamanho. Certo, tá, Então, está explicado. É. tá explicado. Então, o colesterol, tudo aquilo que contém fibra dietética, quer dizer, os produtos integrais, tendem a baixar o colesterol, tá certo? Então, aveia, baixa o colesterol, ok? Frutas, os legumes, principalmente as folhas, tendem a baixar o colesterol, tá certo? Aqui tem uma pessoa dizendo que tem 230 de colesterol, mas tem, foi Isabela, mas tem o HDL 80. Rapaz, seu HDL tá bala, velho. Agora tem que ver como é que está Excepcional. o LDL, tá certo? Se o LDL está acima de 130, é bom você pensar em fazer algumas coisas, tá? Por exemplo, no seu caso, seu HDL está ótimo. Mas o HDL baixo pode ser, sabe por quê? Estresse. Estresse abaixa o bom colesterol. Reduz o bom colesterol, tá bom? Agora esse HDL de 80 tá ótimo. Tá ótimo. Tá uma maravilha. Tá uma maravilha. Eu não me preocuparia demais, mas é bom ver como é que está o LDL, viu? Muito Mas se bem. ela fala que o LDL, se está 230, o LDL dela está 140 para dar 230. Mas pode ser Né? também, mas tem ainda o VLDL, Ah, são três que são para três, dar o. exatamente, para dar o total. Então, é preciso ver direitinho. Pode ser que o LDL dela esteja 120. Então as coisas estão muito bem, né? Aham. Ah, Tá certo? Muito bem, meus entendi. amigos queridos. Então, aí estamos as gorduras, tá? Claro que vocês vão ter perguntas depois, vão colocar no grupo e vai ser muito massa. Agora a gente vai falar, tchan, 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 sobre Para a gente vai para o momento de meditação, de respiração consciente. o nome Ó, do. gente, se deixar áudio da aula por 5 horas seguidas, sem parar, nem para beber um gole de água, eu nunca vi uma coisa dessa. E eu, Áurea, a gente precisa dar um descanso, a gente precisa respirar. O pessoal precisa ir ao banheiro, Áurea. Não, que nada, não, bora, bora, bora.
E aí a gente vai indo aos poucos, a gente elaborou esse curso nesse período de 6 semanas para a gente conseguir dar um conteúdo bacana para vocês, com tranquilidade, sem muita pressão, embora tudo isso que a gente já vai gerando aqui de conteúdo para vocês já cause movimentações, né? Então dá para a gente ir aos pouquinhos e degustando, digerindo, saboreando cada pedacinho das informações e tendo um bom aproveitamento. Muito grato, Maria. Você está certa, você está certa. É que eu sou um pouco desarvorado às vezes. Então vamos lá. Já comecei a suar. Aí, tá vendo? Deixar conversar, vai dar 9 horas. Já deu o curso todo. E aí ele vai juntando com outro curso. Quando vê, já vai fazer a graduação que ele está querendo fazer de naturopatia nessas 6 semanas. Então vamos lá. É, vão se aconchegando na cadeira, soltando o lápis, soltando a caneta, buscando conforto. Quem tiver uma aguinha aí, bebe uma água. Pensa que a fluidez, a digestão, ela não é só de alimento, é também de pensamento, é de conteúdo, é de informação. Então, vamos mesmo estar utilizando desse momento de respiração consciente para estar digerindo, saboreando cada coisa no nosso corpo, né? Então, vai tomando a respiração profunda. Quando se sentir à vontade, vai fechando os olhos, vai se reconhecendo nesse novo espaço, de olhos fechados, podendo olhar agora para dentro. Toma essa respiração profunda e observa como está dentro de você. Quais são as sensações? Como que tá a frequência cardíaca? Como que tá os pensamentos? E sem nenhuma necessidade de julgamento ou de crítica a respeito disso. Apenas respira, solta, libera. E vai se permitindo também criar espaço, espaço para o que chega, espaço para o que vai ficar. Hum. Permanece por mais alguns instantes na observação do que já está acontecendo em você. Hum. Permitindo que a respiração seja uma âncora, ou seja, toda e qualquer vez que perceber que os pensamentos distraíram, volta para a respiração. Tão devagarinho,
Faça movimentar os dedos dos pés e a conscientizar toda a sola do pé, movimentando as mãos, sentindo a borda, o limite dos dedos, da pele da mão. Sente o gosto da boca, movimenta a língua. Vai acolhendo ainda esse corpo, percebendo se houve algum estado de mudança, percebendo se a sua observação agora está mais palpável. Vai devagarinho abrindo e fechando os olhos, bem suavemente, percebendo a luz que está à sua volta, fechando os olhos, sentindo dentro, sentindo fora. E aí vai se aconchegando, vai percebendo se existe alguma necessidade de alongamento, de se espreguiçar. Hum. Ai, muito bem, muito bem. A gente volta 8:05. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Voltando. Tô Agora, fazendo um lanchinho tangerina. Quero palpites agora o nosso tema de micronutriente vai ser vitaminas. Aí eu quero o palpite da vitamina que a gente encontra na tangerina. quem é que sabe qual é a vitamina mais? Tem outras vitaminas, mas qual é a mais assim? Vitamina C. Vitamina C. Hum, Legal. Muito bem, ganhou um ponto na prova final. essa prova tá prometendo, viu? Muito bem. Então, minha gente, os micronutrientes, eles antigamente eles não eram muito considerados. Por quê? Porque não havia estudos suficientes e porque eles são necessários em quantidades muito pequenas. Muito pequenas. Então, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. E eles são encontrados em todas as comidas naturais, ok? Que fique isso claro, em todas as comidas naturais. Comida de verdade, né? Comida de verdade, né? Então, claro que alguns alimentos têm uma quantidade maior de micronutrientes, né? Eu vou citar um exemplo, o bredo, que também é chamado de caruru. Uma folha que nasce na horta e que os horticultores tiram, arrancam, porque é considerado assim um mato. O bredo, ele é quase um suplemento alimentar. É a profusão de vitaminas e de minerais que o bredo tem. É uma coisa muito legal, muito maravilhosa. Então, é, a beldroega é riquíssima em ômega 3, riquíssima em ômega 3. Beldroega, a minha vizinha, eu tenho uma vizinha aqui perto, que tem uma hortinha, e ela pega, arranca e dá para a galinha. Um dia eu disse, menina, não faça isso, isso é uma coisa maravilhosa e tal. Agora, de vez em quando, ela me traz beldroega e eu boto na comida. É maravilhosa, tem muito boa para ômega 3. Aliás, quando eu falei do ômega 3, eu esqueci de dizer que os legumes, em geral, são ricos em ômega 3. Ômega 3, tá certo? E que os ovos de galinha que come mato, Como essa galinha que come beldroega. como essa galinha que come beldroega, são ricos em ômega 3 e têm ômega 6, mas em menor quantidade. Já os ovos de galinha de granja que comem ração, ou de quintal que só come ração, porque às vezes o quintal é cimentado e diz,
é ovo de quintal, mas é quintal cimentado, aquele é tratada com, com ração. É muito pobre em ômega 3 e contém bastante ômega 6, ok? Tá certo? O gado, o que come ração, o leite daquele gado vai ser pobre em ômega 3 e rico em ômega 6. O iogurte feito com aquele leite é um iogurte que é muito rico em ômega 6 e pobre em ômega 3. Tanto é assim que na Europa estão pegando o gado que come ração, porque a Europa é mais difícil de ter campo, né? Estão pegando o gado que come ração e estão botando para eles comerem linhaça, semente de linhaça, para que eles fiquem mais ricos, o leite deles e o iogurte, o queijo, seja mais rico em ômega 3, certo? Muito bem, mas vamos por micronutrientes. Pediram para falar mais do triglicerídeos. Hum, hum. Os triglicerídeos, vocês viram, né, que é uma glicerina com três ácidos graxos. Os triglicerídeos são a forma que o organismo encontra para acumular energia. Isso é que é o triglicerídeo. Então, essa gordura de pele, essas coisas, em geral, ela é triglicerídeo ou triglicéride. Por quê? Porque o organismo pega ela, pega a glicose e faz uma série de reações químicas no fígado e transforma em ácido graxo. E aí pode pegar aquela energia e acumular. Por que que o organismo quer acumular esse negócio? Eu vou explicar por quê. Porque durante milhões não, mas milhares de anos, a humanidade não dispunha de tanto alimento como nós dispomos hoje. Milhares de anos. A população humana, ela vivia, por exemplo, de caça e coleta. Olha, caçadores-coletores nunca são gordos, porque caminham muito e porque têm uma alimentação parca. Quer dizer, eles comem bem, entende? Um estudo feito com caçadores-coletores do deserto do Kalahari, na África, sudoeste da África, mostrou que eles, o que eles precisam para comer durante toda a semana, eles conseguem em um dia de trabalho. Quando nós temos que trabalhar feito uns desgraçados todos os dias para conseguir a comida de boa, né? Mas o fato real é que a comida deles é uma comida que eles não comem muito. E eles dedicam muito tempo à vida comunitária e a brincar com as crianças, fazer coisas desse tipo. E a caça é pequena, colabora pouco. Então, as gorduras que estão presentes nos animais não representam uma grande quantidade de gordura que vá fazer com que eles engordem, assim como os produtos que eles encontram de vegetais têm folhas, têm raízes que têm uma quantidade maior de amido, mas são comidas que não vão levar eles a estarem gordos. Então, durante milhares, a maior parte da história da humanidade na Terra foi como coletor-caçador. Na verdade, é melhor chamar coletor-caçador, porque a maior parte da comida é de coleta, é vegetal. Vocês devem ter ouvido falar de uma dieta chamada paleolítica, viagem total, certo? Quer dizer, essa pessoa que inventou essa dieta e diz que é a dieta dos nossos antepassados, essa pessoa realmente é uma pessoa que tem uma profunda imaginação, ou talvez fantasia, certo? É viagem, sabe por quê? Porque há 50 anos atrás foi feito um estudo que foi citado por Leakey no belíssimo livro A Evolução da Humanidade, publicado pela editora Melhoramentos e Universidade de São Paulo. Esse livro, ele mostra o padrão de desgaste dos dentes dos nossos antepassados. E é típico de quem come vegetais. Certo? Então, o Australopithecus afarensis comia principalmente vegetal. O Homo erectus comia principalmente vegetal.
O Homo habilis comia principalmente vegetal, ok? O Homo neanderthalensis, que viveu na Europa, na Ásia, na época da glaciação, que foi obrigado a comer maior quantidade de carnes. E por uma coincidência muito interessante, o primeiro fóssil de homem de Neandertal que foi encontrado nas margens do rio Neander, na Alemanha, o primeiro fóssil tinha reumatismo. Ó que coisa, certo, pessoal? Então, o Homo habilis, ele já comia carne, mas ele não caçava. Ele comia principalmente, ele era mais carniceiro do que carnívoro. Carniceiro é o urubu. O urubu é carniceiro. Ele não costuma matar um animal para comer, ele come a carniça, O que já certo? está morto, Que já né? está morto, foi morto por algum outro animal, um bicho que foi atropelado, aí ele vai lá e come, certo? Então, assim, mas a principal alimentação dos nossos antepassados foi vegetais, ok, minha gente? E esse estudo que foi citado por Leakey acaba de ser corroborado há 6 meses atrás por outro estudo que resolveu fazer a avaliação do padrão de desgaste dos dentes e mostrou que era principalmente vegetal mesmo aqueles que moravam na beira do mar e que consumiam mariscos e coisas desse tipo, tá certo? Então, o vegetal sempre foi uma coisa muito importante para a humanidade, certo? Agora está tendo a moda da dieta da proteína. Vai ser massa. Eu vou ter muitos clientes quando os fígados e os rins se espapocarem. Dieta Aí vai ser uma onda, carnívora, né? velho. É, Dieta carnívora. carnívora, só carne. Eita pau, vai ser muito cliente para mim. Tem gente que tá comendo a manteiga em barra. Manteiga em barra? Aham, Assim? Como aham, se fosse queijo? aham. Que viagem, velho. Que Dentro viagem. desse pensamento de uma dieta carnívora. Que viagem. Carne crua também. Que viagem. O pessoal gosta de viajar. Eu acho isso fantástico. Que viajem bastante. Mas essa turma não, essa turma é centrada. Essa turma daí é outra história, velho. É outra história. Eles têm umas caras de moleque, você já reparou? Mas são gente boa. Muito bem. Então, pessoal, então, nós nunca fomos realmente seres muito gordos. Mas agora a humanidade come muito mais do que comia antes. Só que o organismo ainda tem aquele padrão genético de quando a gente comia pouco. Então, qualquer gordurinha que entrava, qualquer carboidrato que entrava, era aquela energia excedente era para guardar, para aproveitar para depois. Porque podia ser que amanhã não encontrasse comida. Olha, o leão, que é um caçador bem preparado, de cada 4 tentativas, apenas uma dá certo. Nós não somos caçadores bem preparados. Então, a gente tinha muitas tentativas para que uma desse certo. Então, a gente precisava acumular energia, porque nem sempre a gente encontrava comida. E aí o corpo da gente se desenvolveu neste sentido. E daí o que acontece é que hoje, como a gente come muito mais, a gente tende a engordar muito mais, ok? Sim, então os triglicérides, eles são isso, eles são, o organismo, ele tem um imperativo genético de pegar a energia e transformar em triglicérides para poder acumular. Então os triglicérides servem para isso. Agora também eles são usados para fabricar hormônio, alguns hormônios, para fabricar outras substâncias dentro do organismo, ok? Então eles são uma coisa muito boa, mas eles não são bons quando em excesso. E a alimentação vegetal dos antepassados era cozida ou crua? Crua, crua. Mas cada dia que passa, os estudos estão mostrando que a gente cozinhou antes do que era esperado. Então, então assim, há muito tempo que a gente come comida cozida. E aparentemente é há mais tempo do que a gente até agora acredita. Muito bem. É que um alimento mesmo já vai estar disponível e pronto, fruta, né? Já vai estar no pé.
Uhum. Não vai precisar plantar, não precisa cozinhar também. Então, acho que seria também um dos primeiros alimentos, né? E do mais consumido também, fruta. A pergunta, o que melhoraria os triglicérides em alta? Uma alimentação rica em fibra. Reduzir a quantidade de alimentos que a gente come. Fazer mais atividade física. Estes são os principais fatores de redução de triglicérides. Certo, minha gente? Muito bem. Então, vamos. Bom, aqui na apostila, vocês, aqueles que estão com a apostila aí no celular ou impressa, vocês vão ver que eu fiz, que a gente fez uma tabela com muitas vitaminas. Não são todas, porque é vitamina para dar de pau. Você não tem apostila para abrir aqui, não, nessa Tem, parte? tem. A gente vai abrir a apostila aqui na parte de vitaminas. Se é essa, tá com a imagem. Uhum. 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 A cara dela, meu Pode Deus. fechar. Que aguenta? Aqui está. Não. Espera um pouquinho, viu, pessoal? Aqui está. Uhum. Massa. Podia aumentar um pouquinho, né? Pode fechar esse X e tem um maisinho aqui. Se Não, fecha, de cá. fecha tudo. Esse. E esse maisinho aqui embaixo, ó. Esse aqui? É. Ah, claro. Muito Aí, bonitinho. bem. Muito bem. Agora vamos voltar para o Zoom e vamos botar aqui. Pronto, agora vocês estão vendo, né, minha gente? Então vocês estão vendo aqui a vitamina A. E aí eu coloquei onde você encontrar a vitamina A. Aqui está. Qualquer vegetal verde, quanto mais verde, melhor. E amarelo, ovos, laticínios. Mas também vegetais cor de abóbora, que eu deveria ter botado aqui e esqueci. Eu botei amarelo, né? E devia ter botado também cor de abóbora, né? Então, por exemplo, abóbora é rica em vitamina A. Cenoura, pimentão amarelo, Pimentão brócolis, verde. couve, pimentão verde, Sendo que salsa. a vitamina A nos vegetais, ela é apresentada sob a forma de beta-caroteno, que são uma combinação de duas moléculas de vitamina A. Então, o organismo, quando recebe, quebra, mas a gente não deve pensar que a gente está consumindo o dobro de vitamina A, porque o organismo ele não quebra de uma forma que aproveite toda aquela vitamina A. Então, é, no- você comendo o beta-caroteno, você vai ter uma boa quantidade de vitamina A, mas não há mais do que se você tomar a vitamina A dos ovos ou dos laticínios, ok? Muito bem. Então, a gente colocou aqui uma coisa, ó. O que é que destrói a vitamina? Isso é importante porque para a gente ver que como aquelas coisas que a gente pode fazer no dia a dia e que pode prejudicar. Então, álcool reduz. Então, por exemplo, comer a comida e bebendo. A tendência é que vai destruindo alguma vitamina. Antiácidos, né? Que se usa muito para azia, essa coisa. Anticoagulantes. AAS, olha só, pessoal. AAS, aquele ácido acetil salicílico, aspirina, isso é AAS. Barbitúrico, que é um remédio usado muito para convulsões. Laxantes, luz. A luz destrói a vitamina A. Então, quando você rala uma cenoura, é bom você comer logo aquela cenoura. Ou deixar ela ao abrigo da luz, porque a luz vai destruir a vitamina A, tá certo? E alimentação processada, ok? A vitamina B1, aí tem levedura de cerveja, farelo, cereais, cereais integrais, amendoim, vegetais em geral. Vitamina B1 é uma praga, tá? Em tudo quanto é canto, tá? É Aí, uma benção. uma benção. É uma benção. Aí vocês têm o calor, quando você cozinha.
A cafeína reduz a vitamina B1, por isso que se diz que tomar cafezinho depois do almoço não é uma coisa ideal, né? Reduz a absorção de várias vitaminas e de minerais. Álcool, exposição ao ar, e aí por aí vai. Uma vez eu cheguei em Palmeiras e tinha um senhor, eu ia viajar de ônibus, e eu conhecia ele. Ele, quer dizer, eu nunca tinha visto ele sentar bêbado. Ele estava bêbado o tempo inteiro. E aí ele sentou junto de mim e comentou que ele estava com problema no coração e tinha ido num cardiologista lá em Ceabra, e o cardiologista passou um remédio para o coração e disse a ele para ele parar de beber. Aí ele disse, poxa, está difícil para mim, tal, sem beber. Eu digo, eu imagino. Eu disse, vem cá, o que é que ele disse que você tinha? E ele, quando ele disse os sintomas, eu pensei, esse cara está com deficiência de vitamina B1, porque ele come rama demais. Comer rama é beber, viu, pessoal? Aí eu disse para ele, tome levedura de cerveja, 4 comprimidos em cada refeição, e não falte às refeições, coma direito. O cara ficou bom, foi no cardiologista, o cardiologista suspendeu a medicação e ele ficou bom. A desgraça foi que ele voltou a beber. Aí ele descobriu que tinha uma forma de, como é? Redução de danos. Tomar vitamina B1, tomar levedura de cerveja. Mas, para vocês verem, né, como o álcool é devastador, ele ficou com uma sintomatologia cardíaca, velho, né? Aí antiácidos, sulfas, é muito comum um remédio chamado Bactrim, já sabe que está destruindo vitamina B1, tá? Cereais refinados, açúcar, destrói vitamina B1, ok? Muito bem. Ó, isso aí está escrito. Eu não vou ficar repetindo que é um porre, tá legal? Vocês não precisam anotar isso porque já está na apostila. Então eu vou falar de algumas vitaminas que são especiais e que merecem algumas informações, tá? Então vejamos. A vitamina B3, que é também chamada de niacina. É uma vitamina maravilhosa, maravilhosa. E vocês podem ver que encontra em grande quantidade de coisas: ovo, amendoim, levedura de cerveja, é, abacate. É muito comum, é ótima. Porém, recentemente, estão receitando muito vitamina B3 para poder melhorar o desempenho, melhorar o humor, etc, etc, etc. Dá câncer, certo? Então, assim, evitem tomar, na verdade, qualquer vitamina, evitem tomar chá, ou evitem tomar comprimidos. A posologia da vitamina da levedura de cerveja depende da pessoa, obviamente. Mas vai ser a idade, peso, essas coisas. Mas vai ser em torno de 3 comprimidos por refeição. No caso daquele cara, eu passei 4 por refeição. Poderia até ter passado 5, porque ele estava numa desgraceira. Mas tá de boa. Por Tá? refeição, café, almoço e janta. Isso, café, almoço e janta, ok? A levedura de cerveja, ela é praticamente um alimento. Ela não é propriamente um suplemento. Ela é um alimento, tá certo? Então você pode tomar a vida toda. Legal? Muito bem. Uma importante informação: levedura de cerveja, quando comida junto com os alimentos, por exemplo, você no almoço toma levedura de cerveja, ela aumenta a absorção dos macronutrientes. Então, se você quiser perder peso, não convém, certo? Então, aí, neste caso, é bom que você tome. Se você não quer ganhar peso, você toma a levedura de cerveja longe da refeição. Digamos, no meio da manhã, no meio da tarde, antes de deitar para dormir, ok? E uma outra coisa também, a levedura de cerveja, eu não sei por quê, aumenta as necessidades de vitamina C. Então vale a pena tomar levedura de cerveja com água com limão, com suco de laranja, com alguma coisa rica em vitamina C, ok? Massa. Mas aí a vitamina B3 é essa alerta que eu quero dar. Todas as vitaminas, se você puder não usar comprimido, é o ideal. Evite suplementos. Evite. Um estudo feito muito recentemente mostrou, um estudo bem feito, lindo, com uma população grande, comparando pessoas que tomavam polivitamínicos e pessoas que não tomavam. As pe-
tudo indica, é um estudo só, ninguém pode afirmar peremptoriamente. Ciência tem que ter cuidado nas afirmações, mas tudo indica que as pessoas que tomam polivitamínicos vivem um pouco menos do que as que não tomam e comem razoavelmente bem. Não precisa ser uma coisa maravilhosa, ok? Então, os polivitamínicos não são essa maravilha toda. E ficar tomando vitamina à torta e à direita sem motivo é esparro, ok? Muito bem. Então, a vitamina B3 está sendo acusada e estudos estão mostrando de provocar câncer, ok? A, hum, a vitamina B6, se você come 4 bananas, você tem a vitamina B6 que você precisa por dia. A vitamina B12 é uma vitamina nojentinha. É um trem, rapaz, que é, meu Deus do céu, é cheia de frescura. Repare, ó, você come a vitamina B12, que você pode, por exemplo, num ovo de galinha de quintal de verdade, ou então num iogurte, ou então num queijo feito com leite de gado que comeu mato, né? Aí você come aquela vitamina B12 e ela chega no estômago. Quando ela chega no estômago, o estômago produz uma substância que é chamada fator intrínseco. Mas a vitamina B12 não se combina com o fator intrínseco. Ela segue adiante, junto com, ali, perto um do outro, se paquerando, né? Olha, um olha para o outro e tal, mas são meio tímidos. Aí vão em frente. Passam pelo duodeno, passam pelo jejuno e pelo íleo. Quando chega no íleo terminal, um pouquinho antes de entrar no intestino grosso, depois a gente vai estudar essa anatomia, por favor, tá? Quando chega lá, aí o íleo terminal produz uma substância que pega, acopla a vitamina B12 no fator intrínseco. E finalmente a vitamina B12 é absorvida. Se você tomar 1 quilo de vitamina B12, o fator intrínseco só vai fazer com que haja absorção de 8 miligramas, no máximo. Microgramas, desculpe. Entende? Então, é uma quantidade pequena, pequena. Então, assim, ela é uma coisa meio problemática. Se nesse trajeto tiver gases, se o estômago não estiver funcionando bem, tiver azia, essas Uso de coisas. omeprazol. Ou se usa omeprazol. O omeprazol é terrível, terrível para a vitamina B12. Terrível, terrível. Quem fez cirurgia no estômago também. Pessoas que fizeram cirurgia de estômago. Então, principalmente aquela bariátrica, né? Então, assim, aí produz pouco fator intrínseco e a pessoa não vai absorver direito a B12. Então, qual é a saída que as pessoas têm? Comer regularmente coisas que tenham vitamina B12, tá certo? Então, ovos, laticínios de bichos que comeram mato, ok? E pode fazer reposição. A gente sempre foca muito nos vegetarianos, né? E os veganos. Mas, rapaz, a gente tem que ter um alerta. Aqui no Capão, eu estava no posto, chegou um rapaz e disse: Olha, Áureo vai lá em casa correndo, que a minha mulher, que tinha 24 anos, magrinha, ela está tendo um negócio muito esquisito. Quando eu cheguei lá, eu vi os sintomas de um derrame. Estava com um derrame cerebral. Eu fiquei assim, uau, não pode ser, magrinha, jovem. Aí, por sorte, tinha um outro médico aqui, um cara muito competente. Aí eu chamei ele e juntos fizemos uma espécie de um estudo dali dela. E ele me disse, Áureo, isso é um derrame. Mas não pode ser. Não pode ser um derrame. Ela é muito jovem. Aí a gente aí disse, pô, mas vamos levar para o hospital, porque não sabemos direito o que é, né? Pronto, foi para o hospital. No hospital fizeram a tomografia, derrame. Aí a gente, aí, porra, como é que pode? Quando soubemos, né, do hospital e tudo, ficamos impressionados. Aí no hospital fizeram todos os exames, colesterol normal, triglicérides normal, assim, tudo normal, exceto a vitamina B12 que estava muito baixa.
Quando a vitamina B12 está muito baixa, aumenta uma substância no sangue, que é uma substância inflamatória chamada homocisteína. Se você tiver 5 pontos acima do normal de homocisteína, aumenta em 20% a possibilidade de coagulação intravascular. Então, foi o caso dela. Apesar de jovem, ela tinha homocisteína lá em cima. E aí teve uma coagulação intravascular e pronto. Teve um problema cerebral. Ok, pessoal? Então, temos que estar atento à vitamina E B12. uma pessoa onívora. Uma pessoa onívora que comia tudo. É, Comia carne, comia o diabo. a B12, ela precisa ser dosada independente do tipo de alimentação. Para quem segue a alimentação vegana, é praticamente obrigatório, né? Porque não tem fonte de B12 no reino vegetal nem no reino fungi. É, Tem uma fonte. Uma comida, eu nunca provei, mas todo mundo que provou me disse que é horrorosa. Não, não é não, não é não. Eu confundi B12 com K2, tá? Desculpe. É. A gente não tem fonte de B12 no reino vegetal e no reino fungi, apenas no reino animal. Então, quem é vegano precisa estar muito atento a B12. A única forma de ter níveis de B12 adequado é com a suplementação. Quem é vegetariano precisa acompanhar e quem é onívoro também Também. precisa acompanhar. Então, assim, a única forma de você ter garantia que você tem uma B12 adequada, muitas vezes é com a suplementação. E aí, esse chega o momento, assim, da gente é, tirar um pouco do medo em relação à suplementação também. A gente está trazendo aqui, não suplemente, não use suplementos de forma inadequada, não use suplemento a longo prazo. Suplemento causa vários benefícios, mas é o suplemento sem indicação, né? Aquele que você compra na farmácia porque está todo mundo tomando e começa a tomar, sabe lá por quê. Mas a B12 não, a B12 precisa ser dosada. E a partir da dose, fazer uma suplementação adequada e manter o monitoramento, porque realmente é uma vitamina, né, uma vitamina muito importante que está relacionado com diversas funções no nosso corpo, né? E no déficit de vitamina B12 pode acontecer, primeiramente, perda de memória, cansaço, indisposição. Dor nas pernas, Aí já pode ir para uma dor nas pernas, dormência nas pernas, formigamento nos membros inferiores, né? Até mesmo um quadro mais grave de ser confundido com a depressão profunda, loucura, loucura. esquizofrenia. Você pode confundir e achar que a pessoa está esquizofrênica, o psiquiatra pica-lhe remédio para esquizofrenia e a pessoa só tem deficiência de B12. É, É terrível. em alguns casos até a morte. Então, é uma vitamina que a gente precisa mesmo estar atento, fazer a dosagem e, quando necessário, fazer a suplementação e encarar isso de boa, Pode porque crer. é como está sendo agora, o funcionamento do nosso organismo diante a alimentação que a gente tem tido, que também, mesmo os ovos, os laticínios, que seriam fontes de vitaminas não estão tendo uma suplementação adequada. Às vezes, esse animal precisa ser suplementado para ele também ter B12 para ele, né? Então, está tendo mesmo uma modificação na forma da alimentação a nível global. E a vitamina B12 é uma vitamina que sofre com a disponibilidade dela, né? Sofre com essas mudanças. Então, uma coisa importante é você pensar que, assim, a quantidade de pílula anticoncepcional que está sendo usada no mundo é gigantesca. Inclusive, já está sendo um problema ecológico em alguns lugares, porque as águas dos rios estão com resíduos de pílula anticoncepcional, né? Estrógenos, por exemplo. Pois os estrógenos, eles atacam a vitamina B12. Então, uma mulher que usa pílula anticoncepcional, é, o ginecologista dela deveria solicitar exame de vitamina B12 periodicamente, para ver como é que está. É uma vitamina que fica esquecida, viu, É, gente? No, é, no, no frequentemente. profissional, assim, de É, pedir. Pode pedir aquele check-up imenso, né? e- Várias pessoas têm o hábito de fazer check-up. Observa se pede B12 e homocisteína no check-up, para e- vocês também terem esse acesso. E aí, falando de números, né? A vitamina B12, o que seria
um valor, Boa, 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 boa. um valor ok, dela estar no mínimo 450. Na referência de laboratório, alguns laboratórios consideram a partir de 200, né? Só que isso é feito a partir de um cálculo geral da população, de quanto costuma ter na população geral. A população geral está tendo déficit de vitamina, e aí fica o valor de referência baixinho, mais 200 já significa deficiência importante até de vitamina B12. Muito bem. Então, o adequado seria a partir de 450. Alguns estudos já falam ali para ficar 480, Já tem um que fala em 490, 700, já falam em mas 700, eu acho que é um né? pouco de exagero. Então, assim, acima de 450 é o que dá para ficar legal com a B12. Abaixo de 450 necessita de suplementação. E a suplementação deve ser maior do que a capacidade do organismo absorver. Por quê? Porque se você permite a suplementação dissolvendo na boca, não deve tomar cápsula de B12 para engolir. Tem que ser deixar na boca dissolvendo. E aí, quando ela chega no intestino grosso, ela vai ser absorvida por osmose, digamos assim, porque tem uma quantidade grande, aí o organismo absorve, ok? Que aí não depende do fator intrínseco, tá bom? B12, cuidado com a B12. Em alguns casos precisa também da suplementação injetável, né? Sim, em alguns Então casos precisa ser precisa. avaliado mesmo, buscar um profissional que entenda também da abordagem da B12 Hum, e tal. Muito bem. Ah, outra vitamina que a gente tem que falar com cuidado é a vitamina K2. A vitamina K é muito conhecida. Muito, assim, e além do mais, qualquer pessoa que come folha, que come legumes, que come feijão, ela não deve se preocupar com vitamina K. Qualquer pessoa. Porque é uma coisa que encontra em grande quantidade nas hortaliças, ok? Mas existe uma, e essa é uma vitamina que, quando ela falta, é chocante porque a pessoa não consegue coagular o sangue. Então, Uhum. se a pessoa arrancar o dente na deficiência de vitamina K, rapaz, ela vai perder sangue para desgrama. Então, isso é uma coisa que, então, assim, é fácil você dizer, meu Deus, a vitamina K é importante. Mas a vitamina K2, rapaz, você vive uma vida com deficiência de K2 e você não percebe o que está acontecendo. Olha só, ela tem um papel extremamente importante no metabolismo do cálcio, a vitamina K2. O cálcio é uma coisa interessante. Quando você come um alimento que contenha cálcio, ele vai chegar no aparelho digestivo, vai ser transformado, e lá pelo duodeno e jejum ilho, ele vai ser absorvido. Ele, para ser absorvido, é necessário que tenha vitamina D em seu organismo. Falaremos da vitamina D daqui a pouco. Se você tem uma boa quantidade de vitamina D, ela estimula o intestino a absorver cálcio. E aí o intestino absorve cálcio. Aí o cálcio chega no sangue e é necessário uma certa substância para que ele possa ser aproveitado. Essa substância chama-se osteocalcina, que é uma proteína fabricada no fígado quando a pessoa tem vitamina A e vitamina D em boa quantidade. Então, a presença de vitamina A e vitamina D estimula o fígado a produzir osteocalcina. Legal? Aí, a, a, aí a osteocalcina pega a vitamina D para transportar no sangue, mas ela só pega se tiver vitamina K2. Se não tiver vitamina K2, ela não pega. Aí o cálcio, em vez de ir para os ossos, vai para a circulação, para os vasos sanguíneos, e aí faz calcificação das placas de gordura que às vezes as pessoas têm, né? Ou então vai para as articulações e dá dor nas articulações, ou vai para os músculos e dá dores musculares. Chama-se isso calcificação patológica. Então, assim, vocês já devem ter visto mulheres com osteoporose, mas quando faz o exame, o cálcio está normal.
O cálcio está normal, por que que essa mulher está com osteoporose? Porque não tem vitamina K2. Onde é que encontra a vitamina K2? Dos mesmos lugares que encontra a vitamina B12. Ovos ou leite e laticínios de animais que consumiram vegetais. É interessante observar que o que é que acontece com esses animais? Eles têm bactérias dentro do intestino que, quando come o mato, tem muita vitamina K. Então, eles pegam a vitamina K excedente e transformam em vitamina K2. Nós, os seres humanos, no passado, tínhamos bactérias que fabricavam vitamina K2 e vitamina B12. Ainda temos, mas por causa do estresse que altera a microbiota e por causa da alimentação, nós não temos bactérias em número suficiente e por isso a gente passa por deficiência dessas vitaminas. Ok? Então, a vitamina K2 tem um pequeno problema. Você não pode pedir um exame para saber como é que está a sua K2. Porque o exame é tão caro que só universidades grandes têm. Que me conste, no Brasil não tem nenhuma universidade que tenha um laboratório que meça a vitamina K2. É Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão que fazem esses estudos da vitamina K2. Ok? Então, minha gente, quando a gente for comer ovo, por favor, procurem comer ovo de quintal de verdade. Então, aqueles que moram em Salvador, vão ali na feira de, de orgânica da UFBA. Tem outras, mas uma que eu sei que tem é a da UFBA. E você pergunta para a pessoa, para os vendedores, a sua galinha, ela come mato? Come resto de comida? Se ele disser sim, claro, come. Tudo bem que ele dê alguma ração, algum milho, alguma coisa, mas se come essas coisas, é porque tem vitamina K2 e vitamina B12. Ok, minha gente? Então, procurar ver essas pessoas. Quem é que produz para você saber? Legal? Aqui no Capão é mais fácil, porque a gente sabe as pessoas, né? Então fica uma coisa bem mais fácil. E o nato, né? Que foi o que você estava E o pensando. nato, a comida monstruosa, quer dizer, eu talvez esteja fazendo uma injustiça, né? Não, ele é complexo mesmo. Ele é feito a partir da soja fermentada, Sim. né? Ele vai ter um sabor amargo, terroso. E langanhento, Ele é, como é? que, Pegajoso, pegajoso que assim. desgraça. Vou mandar a foto para vocês também. Vai, mãe. Agora, sim, é muito comum Olha para isso que coisa nojenta. no Oriente, né? Gente que não tem o costume, eles comem lá no café da manhã. O Japão é o lugar que tem mais nato, mas assim, na costa, costa oeste do Capão, o povo tem hábito de comer nato. Na costa leste, o povo não tem hábito de comer nato. É, tem um cheiro forte, sabor forte, Ó, tem bote essa foto aqui 70% de mostrando os proteína. langanhos para poder o pessoal ver. Meu Deus. Tá. Bom, eu nunca provei, eu vou provar. Algum Agora, dia. assim, gente, uma consideração. Vocês estão vendo que o ovo e o laticínio, eles são fontes de diversas proteínas, né? E Agora, vitaminas. vitaminas e tal. Agora, assim, já dizendo assim também para vocês, a gente vai ter um momento de orientação alimentar, mas já dizendo para vocês que não é porque um alimento tem muitos benefícios, significa que ele deve ser consumido muito, que é o caso do ovo, né? O ovo, os laticínios na alimentação natural é consumido com moderação. Então é como se fosse assim, tá? Ele tem esses benefícios. Se eu consumo demais, ao invés de ter benefícios, ele vai passar a ser prejudicial. Então é melhor ter uma constância ou um consumo adequado para poder usufruir desses benefícios e ficar tudo bem, do que exagerar e pecar por excesso, né? Digamos assim. Muito bem. Então, minha gente, vamos partir agora para a vitamina C. E depois vocês olham o nato e vocês vão sentir assim uma vontade de comer, vão ter um apetite maravilhoso por esse negócio. Bom, então vejamos, ó. A, a vitamina C. Ó, vitamina C é muito conhecida, todo mundo sabe que é anticancerígena, que ajuda o sistema imunológico, que é uma coisa maravilhosa, é isso e aquilo, aquilo outro. A vitamina C
estimula o organismo a fabricar colágeno. Então, ela é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa. No entanto, e aqui tem também o que é que pode prejudicar a vitamina C, tudo isso. No entanto, está se consumindo vitamina C em excesso. 500 miligramas de vitamina C por dia, durante longo período, aumenta a possibilidade de pedra nos rins. 1.000 miligramas por longo período libera uma substância, um grupo de substâncias que são genotoxinas, quer dizer, elas são tóxicas para os nossos genes e são cancerígenas. Então, minha gente, tudo demais é sobra. Minha mãe dizia isso, e minha mãe era uma pessoa sábia. Então, assim, quer ver? Você quer tomar vitamina C? Tome água com limão de manhã, todo dia. É, bote um limão na salada das folhas, que aumenta a quantidade de absorção de cálcio, de ferro. O limão, ele estimula, a vitamina C do limão estimula a absorção de ferro, de cálcio e outros minerais. E aí você vai estar tomando vitamina C. Se você come um caju, tem 5 vezes mais vitamina C do que a sua necessidade diária. Então, coma caju, na época de caju, claro. Coma pimentão, coma goiaba, que tem vitamina C. Acerola, Cerola, claro. Tangerina, é, laranja, chupar uma laranja. Tudo isso. goiaba. Goiaba. Falei goiaba já. Entende, minha gente? Então, assim, não é necessário tomar vitamina C. Não é necessário. Você sabe o que é que acontece quando você toma 500 miligramas de vitamina C? Você mija pelo menos 450 miligramas. Quer dizer, pô, velho, gastar dinheiro para mijar, cá entre nós, vocês devem ser muito ricos se vocês querem fazer isso. Não vale, velho. Uma grama que é 1.000 miligramas, aí mais ainda. É tudo botando para fora. E tem uma coisa grave com relação a isso. Quando eu ainda estava. Não, eu era estudante de medicina ainda e já acompanhava parto domiciliar. Uma, um casal vindo dos Estados Unidos fez consulta comigo porque eles queriam fazer o parto em casa. Aí, quando eu vi a quantidade de suplementos que ela tomava, eu fiquei chocado, né? Eu disse, não, menina, não é para tomar esses suplementos todos. Ela disse, eu não posso, porque eu tenho um problema que eu elimino muita vitamina. Então, eu tenho que tomar os suplementos para poder não perder vitamina. Aí eu disse, peraí um pouquinho. Aí comecei a perguntar. Eu descobri uma coisa muito simples. Ela tomava suplemento pra cacete, e aí, de repente, parava de tomar de uma vez e aí ficava sem vitamina. Porque se você toma muita vitamina C, o seu organismo bota muita vitamina C para fora. Se você parar bruscamente o suplemento, ela continua botando muito para fora. E aí você tem uma queda de vitamina C muito grande. Se você usar suplemento de vitamina A, se você usar qualquer suplemento, você não deve parar bruscamente. Você deve desmamar o suplemento para o seu organismo não jogar para fora. Tá bom, gente? Muito bem. A, a vitamina D. Vitamina D é uma vitamina baratésima, porque é o sol. Basta tomar sol que você tem vitamina D. Se você chega, se deita na praia, fica ali, ó, toma 10 minutos de sol na frente do corpo, pode proteger o rosto, e fica ali 10 minutos. Depois, 10 minutos de costa. Se você tiver a pele clara, você vai produzir 2.000 unidades internacionais de vitamina D. 10 minutos, ok? Se sua pele é mais escura, vai demorar mais tempo. Tudo bem. Mas você vê, 10, 20 minutos, tá uma beleza. Claro, se você não é habituado a tomar sol, primeiro você toma um pouquinho, sei lá, 3 minutos. Aí depois você passa para 4 minutos, aí vai aumentando aos poucos, para a sua pele se proteger produzindo melanina, e aí você vai ter condições de não ter despelamento. O grande problema do sol é que todo mundo sabe que os raios ultravioleta
eles tendem a provocar câncer. Por quê? Porque eles penetram na célula e eles liberam radicais livres e desnaturam, até água oxigenada pode ser liberada com eles. Principalmente o ultravioleta tipo A, porque o B, ele é menos agressivo e, além do mais, ele estimula o organismo a produzir vitamina D, ok? Mas acontece que câncer de pele tem a ver com despelamento de pele. Tem a ver com despelar a pele, ok? Então, o cuidado que a gente tem que ter é não despelar. Então, você vai para a praia, aí você fica ali tranquila. No caso das mulheres, os homens também ficam tranquilos, não precisa ficar já acelerado. E aí, toma o sol em pequena quantidade, e aí vai outro dia, e vai aumentando aos poucos. E aí, depois desses 10 minutos, aí vai para a sombra, ou então bota o protetor solar. Agora, protetor solar é um problema, porque os naturais, até onde eu sei, eles não são tão protetores. E os que não são naturais, não sei assim se eles são tão legais assim. É uma discussão, tá certo? Eu não vou dizer que é uma merda espantosa, mas também não vou dizer que é uma coisa maravilhosa, porque existe discussão quanto a se o protetor solar ele tem algum efeito negativo sobre o nosso organismo. Tem algumas pessoas que simplesmente esculhambam com o protetor solar. E outras dizem que não é bem assim, porque não, os estudos mostram que não tem uma agressão e tal, tá? Então fica difícil. Eu sei do seguinte, que recentemente dois estudantes daqui do interior da Bahia criaram um protetor solar natural que os testes mostraram que realmente funciona. Dois estudantes do curso médio sentiram, cara, velho, que coisa mais linda. E agora, claro, eles ainda vão ter que fazer mais alguns estudos e depois ver como vão fazer a comercialização. Olha que coisa maravilhosa. Nos Muito bem. últimos 4 minutos. Hã? Últimos 4 minutos. Não pode ser. Não, você está me perseguindo, Maria. Poxa vida, velho. Tá bom. Então, minha gente, Tem- o ácido fólico. Também tem dessas coisas com áudio, gente. Aí ele tava na previsão falar todo o conteúdo e ainda entrar em outro tópico. Aí eu, aham, vamos ver. Já sei que é a metade dessa tabela, para ficar legal. Nossa, meu Deus do céu. É porque é muito interessante, é muita coisa linda. E aí É, é difícil não discutir falar. mesmo o Pode assunto. crer. Mas o ácido fólico é outra também. Lembra que eu falei da homocisteína? Quando o ácido fólico está baixo, aumenta também a homocisteína. O nome melhor do ácido fólico é folato, mas já está. Todo mundo fala ácido fólico e aí a gente fala ácido fólico também. Mas assim, é muito legal o ácido fólico, mas é muito fácil de conseguir. Qualquer folha tem ácido fólico. Basta você comer folha, comer cenoura, comer essas coisas, tem ácido fólico para dar de pau. Então, não é uma preocupação. O governo distribui ácido fólico para ser entregue às pobres, às grávidas, para que elas não tenham problemas, porque tem um canal neural que forma para formar a medula espinhal e o cérebro e cerebelo, o encéfalo. Esse canal neural ele vai fechando de cima para baixo. Se você não tem ácido fólico, ele não fecha direito. E isso é uma coisa que chama-se espina bífida. E a espina bífida requer uma cirurgia logo depois que a criança nasce. Então, porque não pode ficar aberta, porque pode vazar líquido, etc. Então, é uma coisa que não é muito boa. Então, o governo distribui ácido fólico e eu acho isso uma coisa muito legal, muito legal. Por quê? Porque a população brasileira, principalmente a população nordestina, não costuma comer legumes. Não costuma. E aí, com isso, fica com deficiência de ácido fólico. E também a população de vulnerabilidade socioeconômica, né, vai comer Sim, mais alimentos ultraprocessados, que infelizmente são mais em pode crer. conta, mais acessível, né? Então, como forma de garantir a suplementação, já faz essa distribuição. Bom, a melhor forma de comer ovo é cozido, ou então poché, tá certo? O poché você pega a água, bota para ferver e quebra o ovo em cima.
Pode botar uns temperinhos que fica bem gostoso. Frito tem alguns pequenos problemas. Aquela crostazinha crocante, gostosa para desgrama do ovo. Aquilo ali contém uma substância que é bem cancerigenazinha, tá certo? Então, a gente deve tomar cuidado com esse ovo assim. Se gosta, coma de vez em quando, tá? O ovo, a carne, né? Geralmente Carne também acontece isso, aquela crostazinha que fica. churrasco e tal. É. Outra coisa que eu gostaria de falar é o selênio. 1 minuto. O selênio é excelente para o povo estressado. É muito legal. Mas tem uma fonte que é simplesmente extraordinária, que é a castanha do Do Pará. Pará. Principalmente se essa castanha você deixou na água durante a noite. E aí depois de manhã você come. Rapaz, é muito legal. Muito legal. O único problema é que a castanha do Pará tem tanto selênio que ela pode intoxicar por causa do selênio. Mas aí é tranquilo. Se você comer todos os dias, coma 4 castanhas do Pará. Pronto. Todo dia come 4. Está resolvida a questão. Não tem risco de você se intoxicar. Joia, minha gente? Muito bem. Adorei conversar com vocês. Maria também adorou. Nós adoramos conversar com Sim, vocês. Poxa vida, para mim é uma. Para nós, né, Maria? Porque somos tão gratos à sim. naturopatia pelo que ela fez na vida da gente em termos de melhorar a saúde. Então, para nós é uma coisa muito legal poder estar partilhando este conhecimento e vocês nos dão essa oportunidade. Ficamos muito felizes. É isso, minha gente. Por hoje é só. Todo mundo bem? Tranquila, aula? Você vê que a gente já vai entrando em mais conteúdos, né? Aos poucos a gente vai deixando a aula mais densa, assim, né? É, Se fosse mas por aos mim, ficava mais pouquinhos. denso ainda, cá entre nós. É, se fosse por ela desde o início, já tava. Calma, gente. Vamos aos poucos, né? Minha filha caçula é psicóloga, diz que eu tenho TDAH. Mas ela está errada. Apenas sinais. Então é isso. Boa noite a todos. Que vocês descansem. E a gente se vê na terça-feira, tá bem? Para nossa aula número 4. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, minha Tá? gente. Que durmam bem. Tchau. Boa Até noite. semana. Boa noite. Hum. Boa noite.